Está entrando no ar podcast ONE, Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética, a ONE. Nesse espaço, nós vamos falar sobre assuntos relacionados ao tema da Olimpíada. Hoje o tema do nosso podcast é eficiência energética e consumo consciente na sala de aula. E para falar sobre esse assunto, temos aqui a professora Andréa Rebouças. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação participar do podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética para falar sobre um assunto que é tão relevante. Andréa é graduada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestre em Ciência de Alimentos pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é professora substituta da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. A ONE 2022 é destinada aos estudantes e professores do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Qual a importância de abordar essa temática para os estudantes dessas séries? Falar sobre consumo consciente para estudantes do ensino fundamental é contribuir com a formação de consumidores conscientes desde o início da sua jornada de estudos. Esses estudantes irão entender a importância de combater o desperdício de energia elétrica e assim poderão propagar essas ações com seus familiares, com o seu grupo de amigos. Eu acredito que a compreensão de que precisamos utilizar a energia elétrica de forma racional deve fazer parte da nossa formação de base, pois são práticas que vamos precisar ter ao longo da nossa vida para contribuir com a preservação dos recursos naturais do planeta. Quanto antes tivermos contato com essa temática, mais fácil será para adquirir hábitos de consumo consciente. Por isso, acho muito bom que a ONE tenha esse público-alvo. É verdade. Professora, qual a importância de adotar práticas de consumo consciente de energia? E como introduzir esse assunto na sala de aula com os estudantes? A energia elétrica nos proporciona muito conforto e comodidade, não é mesmo? Temos sempre uma tomada por perto e muitas vezes carregamos o celular, o notebook, sem nem nos dar conta de que estamos consumindo energia elétrica. A primeira dica que eu dou aos professores e professoras que estão nos ouvindo é começar a falar sobre a importância da eletricidade nas nossas vidas. Pode falar sobre o uso do videogame, do celular e até mesmo sobre o conforto de tomar um banho quente em um dia frio. A ideia é sempre trazer exemplos do cotidiano dos estudantes. Dito isto, os professores podem perguntar se eles sabem de onde vem a energia elétrica, como é produzida e falar sobre a necessidade de utilização de recursos naturais para produzir energia elétrica. Dessa forma, é possível fazer a seguinte relação: quanto mais energia nós consumimos, mais energia elétrica é preciso ser produzida e, assim, mais recursos naturais precisam ser utilizados. Sabemos que a utilização desses recursos gera impactos ambientais, em maior ou menor grau, a depender do tipo de recurso que é utilizado. Dessa forma, precisamos pensar que quando evitamos o desperdício de energia, estamos contribuindo para a preservação desses recursos. A ideia dessa abordagem é mostrar o quanto podemos ser ativos quando pensamos na preservação do meio ambiente. A energia elétrica é um bem muito precioso e nós não queremos ficar sem ela. Então, precisamos usar a energia elétrica de forma racional e eficiente para preservar os recursos naturais. Fazendo isso, estamos pensando na nossa geração e nas gerações futuras. Entendi. Então, a ideia é conscientizar explicando a importância dessas ações para a preservação dos recursos naturais do planeta. Bom, a ONE é destinada aos professores do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Como abordar esse tema nas disciplinas dessas séries? Essa é a parte mais legal, pois é um tema multidisciplinar. Pode ser abordado nas diferentes disciplinas. É importante destacar
que, visando contribuir com a formação de professores e professoras participantes do evento, a ONE oferece um curso de formação 100% gratuito e à distância. Eu acho que isso é uma excelente iniciativa, pois o professor ou professora terá uma formação que irá contribuir bastante para a abordagem desse conteúdo na sala de aula, inclusive com dicas bem legais sobre como fazer isso usando metodologias ativas. Então, você, professor ou professora que está nos ouvindo, se você quer aprender mais sobre essa temática, participar do curso de formação da ONE é uma excelente oportunidade. Sim, a princípio, nós podemos pensar que esse tema é para ser abordado na disciplina de ciências, mas não apenas nessa disciplina. Eu vou dar alguns exemplos. Em geografia, é possível falar sobre os recursos naturais existentes nos países que podem ser utilizados para a produção de energia elétrica. Podemos falar sobre o que são recursos renováveis e não renováveis, o impacto da utilização de cada um desses recursos para a produção de energia. É possível discutir a matriz elétrica brasileira quando comparada com a matriz elétrica do mundo, mostrando que temos um privilégio de ter uma matriz mais renovável. Na disciplina de História, podemos falar sobre o domínio dos recursos energéticos ao longo do tempo e o quanto isso proporcionou desenvolvimento para os países. É possível discutir a utilização desses recursos ao longo da história e abordar o aumento da demanda de energia proporcionada pelo crescimento populacional, desenvolvimento tecnológico, dentre outros motivos. Essa abordagem histórica ajuda a entender a necessidade que temos hoje de preservar esses recursos. Na disciplina de português, é possível propor a elaboração de redações sobre esse tema. Em matemática, podemos trabalhar com cálculo de consumo da conta de energia, ou seja, a temática pode ser abordada em todas as disciplinas em sinergia com as habilidades da BNCC. É verdade! Eu nem tinha pensado em tantas possibilidades. De fato, esse tema pode ser abordado em todas as disciplinas. Quais ações podem ser feitas na aula para conscientizar os estudantes a fazerem o uso racional da energia elétrica? O primeiro passo é fazer com que eles entendam a importância de realizar essas ações, como eu acabei de falar. E depois disso, algumas ações na sala de aula, algumas atividades propostas para serem realizadas na sala de aula podem ser feitas. Isso pode ajudar também bastante na compreensão desses assuntos. Por exemplo, se na sala de aula é feito o uso do ar-condicionado, os estudantes podem ser instigados a pensar sobre o consumo consciente ao utilizar o ar-condicionado. Por exemplo, sempre que o ar-condicionado está sendo utilizado, as portas e janelas estão fechadas, é feita a regulação da temperatura de acordo com as condições do tempo naquele dia, o ar-condicionado tem um selo Procel, ou seja, é falar sobre essas dicas de consumo consciente e tentar fazer uma relação com algo que possa ser trabalhado na própria sala de aula. Muito legal, professora! Dessa forma, as ações de consumo consciente podem ser propagadas. Gostaria que você falasse um pouco sobre eficiência energética e como abordar esse tema na sala de aula. Bem, primeiro, vamos entender o que é eficiência energética. Quando falamos em eficiência energética, estamos nos referindo a obter o mesmo serviço, ou seja, realizar o mesmo trabalho, mas usando menos energia elétrica. Os professores podem usar o exemplo da substituição de uma lâmpada halógena por uma lâmpada LED. Quando utilizamos uma lâmpada, qual tipo de serviço nós estamos querendo? É a iluminação, certo? Quando fazemos a substituição de uma lâmpada halógena por uma lâmpada LED, iremos obter o mesmo serviço, que é a iluminação, porém o gasto de energia será menor, pois essas lâmpadas são mais eficientes. Dessa forma, mantemos a comodidade e o conforto oferecidos pelo uso da energia elétrica, mas estamos consumindo menos. Isso é fazer o uso racional e eficiente da energia. A ideia é mostrar para o estudante a importância das ações de eficiência energética. Sabemos que existe uma demanda por energia elétrica e essa energia precisa ser produzida através de usinas hidrelétricas, termoelétricas, solares, eólicas, dentre outras.
fazer o uso racional e eficiente da energia é muito importante para preservar esses recursos naturais. Se o nosso intuito é obter um determinado serviço, e se podemos fazer isso com menor consumo de energia, por que não fazer? Depois de explicar a importância da eficiência energética, então o professor, a professora, pode citar exemplos do cotidiano dos estudantes. Na disciplina de História, por exemplo, é possível trabalhar com isso de uma forma bem legal. Os estudantes podem pesquisar sobre a evolução de aparelhos elétricos, mostrando o quanto isso proporcionou maior comodidade e conforto e o quanto esses aparelhos foram se tornando mais eficientes. Ou seja, existem muitas formas de abordar a eficiência energética na sala de aula. É verdade. As ações de eficiência energética devem ser propagadas, pois são muito importantes. E sobre a integração dessa temática ao currículo escolar? A ideia é justamente o que estamos falando nesse podcast, que é criar a compreensão profunda dos vínculos da eficiência energética e consumo consciente com o meio ambiente, fazendo com que o aluno se sinta parte ativa desse contexto. Dessa forma, é possível incentivar atitudes que visam o uso racional e consciente da energia. É muito importante ter contato com essa temática, logo nas séries iniciais, como por exemplo no ensino fundamental, que é o caso do público-alvo da Olimpíada. Por quê? Porque isso vai contribuir com a formação desses estudantes ao longo das outras etapas de estudo que eles têm pela frente. Por exemplo, alguns estudantes vão escolher cursar engenharia civil. Sabemos da importância que esse tema tem na atuação de um engenheiro, pois esse profissional precisa ter a preocupação com os impactos ocasionados pelos projetos e construção que ele irá fazer. Mas, se ele ou ela teve essa formação desde o ensino fundamental, isso poderá contribuir para a sua ação consciente quando estiver exercendo a sua profissão. Uma das novidades que a ONE traz é a utilização de metodologias ativas na fase dos desafios com a utilização de jogos. O que você acha dessa iniciativa? As metodologias ativas são muito importantes por contribuírem com o aprendizado de uma forma alternativa ao ensino tradicional. Falamos aqui sobre algumas maneiras de abordar esse tema na sala de aula. Agora vamos pensar na seguinte situação. Vamos imaginar o estudante participando de um jogo em que ele precisa tomar decisões relacionadas ao uso eficiente da energia elétrica para que ele consiga vencer aquele desafio. Essa é uma forma lúdica e interativa de propor a participação desses alunos nas etapas de desafios da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Sabemos do grande atrativo que isso tem para os jovens, então eu acho que essa é uma ótima iniciativa. Acredito que as metodologias ativas serão cada vez mais utilizadas na educação, principalmente com o avanço tecnológico que abre um leque gigantesco de possibilidades. Professora Andréia, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes? Eu que agradeço pelo convite. Foi um prazer participar do podcast da ONE e aproveito para convidar os professores e estudantes que estão aqui nos ouvindo para fazerem inscrição na Olimpíada. As inscrições vão até o dia 21/10. Professores, incentivem os seus estudantes a participarem da ONE e vamos juntos formar uma geração consciente que sabe a importância de combater o desperdício da energia. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua atenção. Gostou do nosso podcast? Segue nosso perfil no Spotify que teremos muitas novidades legais aqui. Obrigado e até o próximo podcast. Você acabou de ouvir o podcast da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.